Capítulo 27, item 23, do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade que a prece proporciona. Venham, vocês que desejam crer. Os espíritos celestiais chegam para anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para dar a todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubessem o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Ah, como são comoventes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. Ela é o orvalho divino que acalma o calor excessivo das paixões. A prece, sendo filha primeira da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estão sempre com Deus. Para vocês, não existem mais mistérios, pois Deus se revela através da prece. Apóstolos do pensamento. A prece os leva a conhecer a verdadeira vida. A alma se desprende da matéria e se eleva aos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade ainda desconhece. Obrigado, agora passo a palavra. Obrigada, Heitor. Boa noite, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Noite de Taés, de curativo da cirurgia. Convido os irmãozinhos com muito amor e carinho para que fiquem conosco num sentimento de oração, de amor e de fé, fortalecendo a corrente da espiritualidade que trabalha. Neste momento, convido esses irmãozinhos queridos a respirar profundamente, sentindo essas emanações de amor e luz que já chegam em nossos lares, através da misericórdia de nosso amado Cristo Jesus e de nossa Mãezinha Santíssima. E essa equipe abençoada de trabalhadores que nessa noite de Taésde já se fazem presente, nossos enfermeiros espirituais que já estão fazendo os curativos, que sintam a presença desse amor, dessa luz em seu coração, e que possamos nos fortalecer e continuar nesse sentimento de amor, de fraternidade, até o último minuto do trabalho, pois o Cristo disse, onde estiver um ou dois, ali me farei presente. Não duvidem da presença do Mestre em vosso lar. Sintam o sentimento de amor, acolhimento que o Cristo nos traz nessa noite. Que tudo que passamos nessa semana possamos ser gratos ao amor do Cristo, à proteção dos espíritos de luz, à intuição para nos momentos difíceis. É com coração grato, Mãe, que te agradecemos por estar em volta do nosso planeta a fortalecer a fraternidade, a nos trazer a luz e a paz para nossos corações ainda sofridos. Que a paz do Mestre Jesus possa englobar a todos os irmãos que estiverem em nossos pensamentos amorosos nesta noite. Que nossos lares sejam repletos de bênção e de luz. E com a permissão do amado Cristo Jesus, damos por aberto os trabalhos desta noite. E que assim seja. Que assim seja. Tenhamos a mais absoluta convicção que na noite de hoje o Rei dos Reis visita os nossos lares. O Mestre dos Mestres adentra aonde nós estamos em busca da nossa companhia. Basta sintonizarmos, porque Ele cumpre a sua palavra.
e se faz presente nas nossas vidas para perpetuar o amor, a luz e a esperança. Assim, Jesus querido, desejamos na noite de hoje juntos. Quando uma criança sente frio, nós a cobrimos com uma coberta, a fim de que sinta-se acolhida, aquecida e amparada. Se os nossos corações gelam de medo, sintamos a presença do Cristo acolher e nos aquecer na noite de hoje. Se nós nos sentimos solitários, sintamos a vibração do Mestre a nos envolver. E todas as tragédias que acontecem no mundo acontecem sem que a compreendamos por inteiro. Mas o Mestre, pessoalmente, vela e acompanha por cada um que desencarna, desenlaça e aguarda um novo recomeço. Precisamos confiar. O expurgo está sendo feito. É preciso arar o solo e colocar a nova semente para que a vida floresça. É preciso tirar o inso da terra para que a vida aconteça. Nós ainda não compreendemos, mas o Cristo é o próprio agricultor a preparar o solo terreno para a nova era. E nós, as sementes que aqui estamos, devemos aguardar com paciência e humildade os desígnios divinos. Por isso, Jesus querido, na noite de hoje, nós confiamos em Ti tanto que formamos uma corrente de gratidão. E nessas vibrações em que nos entregamos a Ti, as Tuas mãos amigas são os cobertores a envolver calor, ternura e esperança todos aqueles que foram chamados à pátria espiritual, em que situação for. Que a humanidade possa sentir, Mestre amado, o Teu perfume se aproximando de nós, a Tua luz adentrando as áreas mais escuras e obscuras do planeta. És o sol vivo, Jesus querido, que não só ilumina os nossos lares e corações, mas caminha pelos cantos obscuros e esquecidos da humanidade, e o Teu amor renova, transforma e nos enche de esperança. Mestre amado, que na noite de hoje, onde todos somos abençoados pela Tua presença, pela presença dos Teus enviados divinos, queremos, Jesus, formarmos essa corrente de vibrações positivas de confiança, de amor e esperança, e a serenar os corações das mães que choram, dos pais que ficam desesperados, dos filhos que vivem a orfandade e dos idosos abandonados. Que todos esses nossos irmãos, Jesus querido, possam sentir o doce veludo da Tua presença, como a coberta divina que nos aconchega e agasalha, nos reconforta e tranquiliza. Mestre amado, queremos juntos partilhar com os nossos irmãos em sofrimento a blandícia da Tua presença amiga, que eles possam sentir um raio de esperança, lembrar da Tua figura divina e amorosa que nos acalenta, nos socorre e nos renova.
Jesus querido, às vezes a tempestade vem, mas o sol aguarda o instante de brilhar, e é por isso que te evocamos com toda a confiança. Mestre amado, faça-se a tua luz entre nós, homens cegos e perdidos que nos afastamos de ti. Que se faça a tua vontade na noite de hoje, que se faça o teu querer mais uma vez sobre os corações humanos. Muito obrigado, Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Que assim seja. Que assim seja. Mestre amado, o pedido desta noite também é por nossas famílias. Então te pedimos, juntamente a nossa mãezinha, nossa mãe Maria, que adentre as nossas casas, que abençoe a cada um dos componentes da nossa família, os nossos irmãos, os nossos amores, abençoe os nossos familiares, os nossos vizinhos, que essa luz se expanda, que essa luz possa se irradiar por todos os lugares. Pedimos por nós e pedimos por todos, principalmente, Mestre, por aqueles que estão inscritos e em tratamento no TAESD, por aqueles que estão aguardando os curativos da cirurgia espiritual e por aqueles que ainda não encontraram o caminho, que ainda não sabem a quem recorrer, principalmente a eles. Pedimos que se derrame as tuas bênçãos. Pedimos que a espiritualidade superior possa fluidificar a água que cada um apresenta. Pedimos que os médicos espirituais, os enfermeiros e todas as caravanas de cura adentrem nas casas dos nossos irmãos inscritos e daqueles irmãos que necessitam, para que seja feito conforme a tua vontade, o que for necessário. Pedimos, Mestre, por todos, não só por nós. Pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, pelos doentes, por aqueles que não têm abrigo, por aqueles que estão em leitos de hospitais, principalmente aqueles, porque também nós sabemos que existem muitas dificuldades, que o nosso sistema de saúde está defasado. Então, que o Senhor possa interceder, Mestre, possa orientar, possa estar junto com cada médico, cada enfermeiro, cada doente, porque eles precisam de auxílio, eles precisam do teu amor, da tua luz, e precisam ver que cada um que ali se encontre são teus irmãos e filhos do nosso Pai, que é todo amor e bondade. Mestre amado, estende sobre todos nós e sobre todos eles a tua luz, a tua paz, a tua proteção. Nós pedimos neste momento que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós e sobre todos os nossos irmãos necessitados o seu olhar, a sua proteção, o seu amor e a sua luz. Passo a palavra ao Júlio, que dará continuidade ao trabalho desta noite. Que assim seja, assim é, por todo sempre. Que assim seja. Boa noite às minhas irmãs, aos meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, minha mãezinha, que Jesus a abençoe. Boa noite, meu filho, que Deus te abençoe também, abençoando a todos da família, principalmente a Liara, que está enferma, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado, mãe. Enquanto nós nos reunimos, atentos a um momento que para muitos de nós é um divisor de águas, alguns cheios de esperança
e de vontade de melhoras físicas à nossa volta, um verdadeiro exército de espíritos venerandos trabalham sem cessar. O amor do Mestre se desvela sobre cada um de nós, nas mãos caridosas e carinhosas de cada um destes emissários do mais alto. Eles nos tratam o corpo físico, as moléstias que nós solicitamos, mas também vão de encontro à nossa alma, ao nosso imo. Vão de encontro às nossas necessidades de transformação íntima, possibilitando que os nossos pensamentos desanuviados, que os nossos sentimentos menos carregados nos deem a oportunidade de sermos melhores. Obrigado, Jesus, porque o teu amor se mostra em todos os aspectos da vida de cada um de nós. Aqueles que estão ainda no período de curativos recebem enfermeiros, guias espirituais, os necessitados de outros tipos de terapia não ficam à desvalia. Todos somos contemplados pelo amor que a tudo vê. Então nos entreguemos de coração e de alma nos braços desse amor que nos envolve e que nos transforma para melhores a cada encontro. Aqui não há maldade, aqui não há perfídia, não há ódio, não há tristeza. Aqui somos todos irmãos queridos. O sentimento que nos une é o sentimento de espíritos iguais, buscando o mesmo resultado abaixo das mãos amorosas do Divino Mestre. Obrigado, Jesus, porque uma vez mais o teu amor se comprova nas nossas vidas. Amanhã, muitos encararão o seu dia de uma forma diferente e talvez nem entendam por quê. Muitos já não sentirão mais a dor costumeira, o medo, a incapacidade de perdoar. Muitos abrirão corações e braços àqueles que já não olhavam mais. E a maioria nem vai saber o porquê disso. Porque tu trabalha no anonimato do amor. Porque tu enche as nossas vidas de luz, de paz, de possibilidades. Nos enche de carinho, de conforto, de ternura. E nada nos cobra. No absoluto silêncio de quem ama. Então nos comprometamos a te devolver um pouco desse amor nos gestos diários da nossa vida. Tentando sermos um pouquinho melhores, calando a nossa boca diante da maldade, ensurdecendo o nosso ouvido diante da maledicência, fechando os nossos olhos diante do bem do próximo. Que sejamos capazes de trazer o Cristo também para dentro dos nossos corações e que Ele sirva como a bússola das nossas vidas. Erremos e voltemos ao caminho. Erremos de novo e ao caminho tornamos. Porque Ele está aqui para fazer a grande transformação. Transformação não é só no nosso corpo físico. O Mestre não quer só que caminhemos melhores, que falemos melhor, que escrevamos melhor, que respiramos melhor. Ele quer que vivamos melhor. Livre das cargas pesadas do nosso ontem.
caminhando para um futuro de luz, de paz, de conhecimento e de gratidão. Jesus toca a vida de cada um de nós. Depende de nós reconhecer, sentir e transformar. Aos trabalhadores do Mestre, a nossa gratidão profunda. Vós que fazeis de um tudo para que nós alcancemos a luz das nossas solicitações, que mexem céus e terras para que a dor se amaine, para que as lembranças terríveis se afastem e para que a vida brilhe para todos nós. Muito obrigado. Temos todos a certeza de que depois de uma noite como essa, ninguém mais termina como era antes de aqui ter chegado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença de todos e que Jesus continue nos abençoando para sempre. E um pedido especial: as bênçãos de sabedoria, de discernimento, de fibra moral ao nosso trabalhador, o irmão Heitor, filho da trabalhadora Valquíria, que hoje faz aniversário, ainda muito jovem, já iniciando uma caminhada dura, difícil, mas com altíssimo pagamento. E que assim seja.